Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Já já vamos dar início ao nosso evangelho, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Esther. Vamos mais uma vez dar início ao evangelho da Casa de Francisco. Nessa noite, pedindo a Jesus, nosso querido amigo e mestre, que intua as nossas palavras para que elas possam tocar o seu coração, que está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Antônio, Luiz. O evangelho desta noite, nós escolhemos o capítulo 17 para esse evangelho desse sábado, o capítulo Sedes Perfeitos. E, em especial, uma mensagem cujo título é O Homem de Bem. Essa foi a nossa escolha para refletirmos um pouquinho nessa noite de hoje. O que será que Kardec quis dizer com essa mensagem do homem de bem? Na realidade, é um texto escrito por Allan Kardec, por sinal muito bem escrito. Nós sabemos que Kardec foi um educador, que publicou várias obras, que escrevia muito bem, não é? Mas muito mais do que um texto muito bem escrito, foi um texto profundamente inspirado do mestre de Lyon. E ele nos deixou esse texto para que a gente possa refletir sobre ele. Então, nós temos que começar a refletir sobre qual é a importância de ser um homem de bem. Na realidade, leia-se um homem de bem, homens e mulheres, uma pessoa, um ser de bem. Quando nós somos um ser de bem, uma pessoa de bem, nós somos felizes. Nós estamos felizes. Quanto mais o espírito evolui, mais lúcido ele fica, melhores escolhas ele faz. E, consequentemente, será mais feliz. Sabemos que o que escolhemos, nós experimentamos. Então, o que é o bem? O bem, na realidade, é uma consequência das nossas escolhas. Eu tenho que ser honesta com vocês. Quando eu comecei a refletir sobre esse texto, que eu já tinha lido algumas vezes, já conhecia, mas nessa semana eu comecei a fazer uma reflexão mais profunda sobre ele, eu, na realidade, fiquei bastante angustiada. E espero que isso não aconteça com vocês. Por isso é que eu vou dizer aqui. Realmente, meus amigos, quando você lê esse texto de Kardec, você vê o quão distante você está desse homem de bem. Quanto ainda é difícil para a gente estar próximo dessas virtudes que ele coloca nesse texto. Só que depois, refletindo e analisando, o que eu cheguei à conclusão simples. Se eu, Vera, estou aqui hoje nesse planeta, com todas as dificuldades que eu tenho, que é a realidade de quase todos nós, com certeza nós ainda estamos longe desse homem de bem que ele nos descreveu. Mas o mais importante, esse texto de Kardec é um roteiro, é uma bússola, é um guia e é um caminho para a gente conseguir chegar a ser essa pessoa de bem. Então, eu quero refletir com vocês aqui hoje, eu quero compartilhar a reflexão que eu fiz desse texto e a gente vai se voltar um pouquinho para a gente mesmo. A gente vai se voltar para dentro da gente, para a gente refletir um pouco sobre
essas virtudes que Kardec colocou nesse texto, quão longe nós estamos dela, o que que nós já conquistamos, o que que nós ainda precisamos trabalhar para conquistar a tão famosa reforma íntima que a nossa doutrina fala sempre. Então, ele começa dizendo o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Se interrogarmos a nossa própria consciência sobre os atos que nós praticamos, perguntaremos se nós transgredimos essa lei, a lei do amor, a lei da justiça e a lei da caridade. Se não fazemos o mal, e principalmente se fazemos todo o bem que nós podemos fazer. Enfim, se ninguém tem motivos para queixar de nós, e se nós não fazemos ao outro aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. Fazer o bem pelo bem, sem contar com nenhuma retribuição, e sacrificar sempre seus interesses à justiça. Será que conseguimos fazer isso, meus amigos? Fazer o bem sem interesse, sem esperar algo em troca? É isso que o Evangelho nos diz, né? Que você dê com uma mão e a outra não saiba. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós estamos sendo esse homem de bem. Kardec ainda diz: o homem de bem é humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça, credo e nem crença. Será que nós já conseguimos fazer isso? Será que nós não temos uma tendência a ajudar aqueles que estão próximos a nós, que pensam como nós, que têm os mesmos ideais ou as mesmas ideias? Será que nós já conseguimos ajudar indistintamente? Ou ainda nós temos critérios para a nossa ajuda? Ainda não vemos todos como verdadeiros irmãos. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Nós estudamos sobre a riqueza material e a riqueza espiritual, não é isso? Mas será que nós sabemos que nós não somos detentores de nada? Na realidade, nós temos um empréstimo feito pelo Pai e que nós temos que usá-lo para um fim útil, para o bem, e que qualquer momento pode nos ser retirado, de acordo com a vontade do Pai? Será que nós estamos realmente conscientes disso? Que tudo que eu tenho, que é meu, não é meu na realidade, me foi dado como empréstimo e que eu vou ter que dar conta disso no final da minha encarnação? Como anda o meu apego com as coisas materiais? Que nós sabemos quando passarmos para a nossa verdadeira vida, para a pátria espiritual, não levaremos nada. E aqui também nós não estamos falando somente das coisas materiais, mas também dos nossos talentos, das nossas capacidades. Será que eu estou usando o meu talento, a minha capacidade, multiplicando o meu talento, não fazendo como aquele servo negligente que enterrou os talentos, usando para o bem do outro, para o bem da humanidade? E quando eu falo em talento, eu falo em capacidade, eu falo em facilidade que você tenha de fazer algo pelo outro, seja através da fala, seja através da escuta, seja ensinando, seja cozinhando, qualquer coisa que você tenha oportunidade de usar para o bem. De acordo com Kardec, o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência do outro e se lembra das palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado.
Ser indulgente com os defeitos e as dificuldades do outro, as fraquezas, lembrando que nós carregamos também tantas imperfeições, que quanto mais é a nossa luz, maior é a nossa sombra, é proporcional. Procurar não destacar nos outros os seus defeitos, as suas dificuldades, mas ao contrário, destacar aquilo que ele tem de bom, entender e compreender as dificuldades do meu próximo da mesma forma que eu gostaria que quando as pessoas me olhassem, não só percebessem as minhas dificuldades e as minhas fraquezas, mas tudo aquilo que eu já conquistei. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Será, meus amigos, que nós já conseguimos perdoar aqueles que de alguma forma nos ferem? Será que nós conseguimos perceber essa pessoa como uma pessoa doente da alma, que ainda não se deparou com as verdades espirituais, que ainda não encontrou Deus da forma como eu estou encontrando, que eu estou procurando? Será que eu já consigo me libertar das amarras do rancor, da raiva, essas amarras emocionais que nos puxam para a retaguarda e me liberto disso? Será que eu já consigo? Será que eu consigo não ser vingativo quando alguém me faz algum mal, mesmo que seja em pensamentos ou em palavras? Ah, deixa estar, mas vai acontecer isso com essa pessoa. Será que eu já consigo não fazer isso? Nem pensar em vingança? O homem de bem respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos sejam respeitados. Será que eu respeito ou desrespeito o direito do outro para que os meus direitos também sejam respeitados? O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Será que temos fé na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus? Será que a nossa fé é pequena e cresce a cada dia, nos fortalecendo nos momentos de sofrimento e de dor? Momentos como esse que estamos vivendo agora, momentos tão delicados, como anda a nossa fé? Será que nós acreditamos realmente que tudo tem uma causa, mesmo que no momento nós não a entendamos? Será que nesses momentos tão difíceis, tão desestruturantes, pelos quais todos nós estamos vivendo, nós entendemos que existe um propósito para nos ensinar algo? Principalmente a lição do amor, a lição da solidariedade, da fraternidade. Que todo esse momento delicado, ele possa nos ensinar a sermos melhores, despertando para uma realidade da vida, entendendo que Deus nos abandona jamais e que, acima de tudo, Ele nos ensina e nada acontece sem a sua permissão. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que temos mesmo fé no futuro? Gastamos o nosso tempo somente correndo atrás da conquista dos bens materiais? Qual é o tempo no meu dia que eu dedico à conquista dos bens espirituais? Seja uma simples oração, seja uma vibração para alguém que está necessitado, seja abrir uma página do Evangelho por dia, seja ler um livro que ele eleve a nossa vibração.
Que tempo é esse que eu estou dedicando? O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Como é que eu estou me portando nesse momento tão desafiador pelo qual nós estamos passando? Murmurando, me queixando, me colocando no papel de vítima, maldizendo ou aceitando com resignação, fazendo o meu melhor para que tudo isso seja resolvido o mais rapidamente possível, aceitando aquilo que eu não posso mudar, aceitando com entendimento. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Será que eu aceito as diferenças? Não só falo, mas aceito, eu ajo aceitando as diferenças. Será que eu gostaria que todos pensassem ou agissem como eu penso e eu acho? Será que eu aceito o outro como ele é? Ou sempre estou procurando mudá-lo para que ele se adapte à minha forma de ver o mundo e de entender as coisas? Será que eu estou convivendo com o outro de uma forma saudável, de uma forma harmoniosa? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que não deve causar uma inquietação nem contrariedade ao próximo, faltando dessa forma ao dever de amor ao outro. O que tem me guiado? A caridade? Será que quando me vejo num conflito entre meus interesses e a verdadeira caridade, o que coloco em primeiro lugar? Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos à expensa de outro. Ao invés, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Aqui, meus amigos, nós falamos de humildade. Será que sempre procuro falar de mim, destacar as minhas qualidades, as minhas virtudes, aquilo que eu já faço muito bem? Será que sou uma pessoa humilde, orgulhosa ou vaidosa? Quem é humilde de verdade não fala de si, porque os outros mesmo o reconhecem. Não precisa falar de si. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Será que tenho utilizado dos meus bens com consciência e bom senso? Sintetizando todas as qualidades do homem, esse homem de bem que Kardec nos fala, nós o encontramos naquela parábola do bom samaritano. Lembra? Que é o verdadeiro caminho a ser seguido por todos aqueles que almejam alcançar a perfeição moral. Nesta parábola, é perguntado a Jesus o que precisa ser feito para alcançar o reino de Deus. E a resposta dele é: o que está escrito na lei? Amar a Deus e ao meu próximo. O homem de bem, então, é aquele que vivencia realmente o sentimento de caridade em todos os atos de sua existência. Boa noite, paz e bem, meus amigos, e que Jesus nos guie por esse caminho do homem de bem.